Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Minha Essência. Esse é um espaço criado para quem busca mais que respostas, busca sentido. Eu sou a Débora Vargas e quero te convidar para hoje nós embarcarmos juntos numa jornada de fé, espiritualidade, autoconhecimento, saúde e bem-estar. Eu tenho um convidado para lá de especial. Se eu fosse você, eu ficaria aí até o final desse vídeo, que nós vamos trazer uma mensagem de libertação muito forte para você ter conhecimento e não passar pelos problemas que nós vamos relatar aqui hoje. Antes de apresentar o meu convidado, eu quero aqui agradecer aos estúdios do podcast, aos estúdios do Instituto Adonai, que é o nosso patrocinador oficial desse programa. O Instituto Adonai é um espaço criado para tirar o seu projeto do papel. Se você tem um sonho que ainda está no papel, mas quer transformá-lo em uma realidade, esse é o seu lugar. Aqui nós temos auditório para palestras, treinamentos, workshop, formação das mais variadas áreas. Nós temos também aula de música, de instrumentos musicais, tanto para criança como adultos. E também temos a parte social do nosso projeto, que está se iniciando agora. Depois eu vou contar com mais detalhes os detalhes. Quero também agradecer o Cantinho do Café Adonai, que é o mais novo queridinho desse espaço. Aqui nós temos delícias lá de Goiás. O meu convidado acabou de se deliciar com um enroladinho de queijo, pão de queijo, nós temos bolo de cenoura, bolo de chocolate e os salgados dos mais variados. Eu hoje estou aqui com um convidado que é meu conterrâneo, pastor Douglas Borges, goiano lá de Bonfinópolis, comedor de piqui. É Goiano do Pé Rachado? Goiano do Pé Rachado. Nossa, então não sou a única, não. É um prazer, pastor Douglas, te receber aqui. É com muita honra, com muita alegria. Eu fui apresentada ao pastor, meu convidado, por um casal que nós fizemos uma edição especial aqui de um podcast. E ele me apresentou e falou, olha, eu tenho um rapaz lá da sua terra que eu preciso te apresentar, ele está fazendo uma turnê. E eu, como não sou boba nem nada, né, como uma boa goiana, eu já colei nele, catei logo o contato dele, entramos em contato e ele, de prontidão, atendeu ao meu pedido. Muito obrigada, pastor, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. Eu sei que o senhor carrega uma mensagem muito forte de libertação. Daqui a pouco eu vou te apresentar o seu currículo, que é bem extenso, mas obrigada. Oi, gente, tudo bem? Para você que vai assistir esse podcast especial aqui, podcast Minha Essência, é um prazer estar aqui, Débora. E Deus, ele nos conecta a pessoas especiais e você com certeza é uma dessa, né? O casal que me conectou a você, eu nem tenho afinidade com eles, a gente participou de um culto junto e ali numa conversa de, assim, nem foi de bastidores, que eu não tive um tempo de mesa com eles, mas tive um tempo ali no púlpito falando com eles, fez com que a gente se conectasse, né? Porque eu achei também muito interessante o trabalho deles. Para mim é uma honra estar aqui em Portugal, né? Esse país que eu venho aqui desde 2017. E falar sobre o tema que a gente vai trabalhar, depressão, ansiedade, suicídio. Eu sei que vai alcançar a comunidade brasileira, a comunidade portuguesa, angolana e também a comunidade também é aqui da Europa, porque esse podcast ele vai alcançar milhares de vidas. A gente sabe que Deus, se uma vida for alcançada e liberta, nós já estamos felizes, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, durante esses 17 anos ajudando pessoas, já são mais de 100 mil almas libertas, para a honra e glória do Senhor. Então, estamos aqui para fazer um propósito de Deus, de falar aquilo que o Espírito Santo vai nos guiar. Amém. Muito obrigado. Obrigada eu, pastor. Pastor Douglas Borges é goiano, ele vive em Bonfinópolis, ele congrega na Assembleia de Deus Madureira, Ministério Vila Nova, do pastor Josué, não é isso? É casado com a Tamara, é pai do Asaf e do Levi. Ele também é ministro de louvor, hoje ele trabalha pela gravadora Graça Music, né? É jornalista por formação, pós-graduado em neurociência, que é um tema que eu amo. Amo, muito me encanto pela neurociência. E ele é especialista há mais de 17 anos em ajudar pessoas com ideias ou desejos de morte. Né? É um tema muito pesado. Muito pesado. Muito atual. Né? Ele já viajou para mais de 10 países, espalhando uma mensagem de fé e esperança, e principalmente para jovens e adolescentes, que é a parte mais vulnerável da sociedade. Né? Pastor, aqui, só de te apresentar aqui, já me vem várias perguntas aqui. Só de ler o seu currículo aqui, já me vem várias perguntas. Como que começou esse ministério? Foi através de uma dor?
Então, só abrindo também um parênteses, sou autor de 5 livros, né, também, sou escritor, e 4 livros nessa temática. E não foi através de uma dor, foi uma pura empatia mesmo. Eu estava um dia em casa, 2008, e tinha um pastor que estava pregando na televisão, né, na internet, e eu estava assistindo, e Deus usou ele em revelação para uma pessoa com desejo de morte. E eu fiz uma oração, falei, Deus, eu não conheço nenhum cantor que é usado nessa área no Brasil. Só podia me usar. E eu estou disposto a ser usado. Naquele momento que eu falei aquilo, aquela oração, sem aquele fervor, sem aquela pretensão nenhuma. Mas a Bíblia diz que a gente liga na terra, ligado no céu, né? Então, Deus ouviu minha oração e cumpriu um propósito. A partir dali, Deus começou a me usar nessa área. Foi num culto, no mesmo dia que eu fui, Deus me revelou mesmo. Eu estava cantando e tinha um homem no último banco, e Deus me revelou ele com desejo de morte. E aí, a partir dali, foi linkado mesmo algo na minha vida. E desde então, hoje eu tenho sido referência nacional. Hoje, para a glória de Deus, eu falo isso sem nenhum tipo de orgulho. Hoje os pessoal me ligam, eu sou que é o pastor que ora para pessoas com desejo de morte. Eu falei, é isso aí, eu quero te trazer no meu evento. E o ano que vem vai ter uma novidade, a gente vai trazer uma conferência minha, né? Eu sou teu pai, vai até mostrar meu livro, que é o mais novo. Essa conferência eu quero que ela fique eternizada na nossa nação. E não vai ser só no meu estado, eu quero fazer em todos os estados do Brasil, eu quero fazer em Portugal também, né? Eu sei que o espaço aqui é amplo, de repente. E aí, nos outros países que eu sempre vou aqui na Europa, Bélgica, Portugal, Irlanda, Inglaterra, Holanda. Então, será uma honra estar liberando aquilo que Deus colocou como missão na minha vida. E a gente sabe, olha, que a humanidade hoje ela está doente, né? Devido a esse aceleramento global, essa geração que a gente chama de geração Z, geração Y, geração do ano 2000 para cá, que é tudo rápido demais, acelerada. Então tem que haver um controle emocional, tem que haver um controle de todas as coisas. E principalmente, o que eu trabalhando há 17 anos nessa área, eu comecei a entender que a maioria das pessoas estão passando por que estão passando com problemas emocionais, né? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico e chegar até o desejo de morte. Grande parte dessas pessoas estão relacionadas com a paternidade biológica, que é uma das coisas que a gente vai falar muito hoje. A paternidade biológica é o início e o fim de todas as coisas. Tê-la ou não tê-la fará toda a diferença em nossa história. É impossível encontrar o caminho da maturidade pessoal sem a influência da figura de um pai e de uma mãe. São os pais que moldam nosso caráter, são os pais que moldam a nossa vida espiritual, são os pais que apontam nosso destino profético, são os pais que nos ensinam o caminho que deveremos andar. O que mais acontece? A terceirização da paternidade. Então, deixando na responsabilidade da igreja e deixando na responsabilidade da creche e da escola aquilo que os pais precisam entregar. E o diabo, né? Estou dentro do tema central desse livro aqui, e o diabo, esse livro foi prefaciado pelo Josué Gonçalves, um dos maiores terapeutas do Brasil. E o diabo ele não quer só matar seu filho agora, ele não quer, vou enterrar ele e destruir. O diabo ele quer paralisar o seu filho. O diabo está de olho no seu filho porque é mais fácil matar uma semente do que matar uma árvore. Então ele vai jogar um dardo lá na infância, para na fase adulta, 30 anos depois, o menino que era para ser alguém potencialmente profético na obra, no reino e também profissionalmente, financeiramente, familiarmente, o diabo lá na infância vai jogar um dardo, porque o pai está distante, a mãe está distante. Então o diabo vai fazer de tudo para desfigurar uma identidade que foi gerada por Deus no seu filho e uma identidade que você ajudou a formar durante essa primeira infância. Então, se você não estiver próximo e perto do seu filho, a serpente, que é o diabo, ele aproxima e vai desfigurar. E lá no futuro, na fase onde nós temos as nossas decisões devem ser tomadas. Qual que são decisões são essas? O que eu vou ser profissionalmente? Qual a faculdade que eu vou fazer? Se eu quero casar e ter quantos filhos? É nessa fase das escolhas que serão abalados por aquilo que eu fui lá no passado. Eu sou o resultado do passado. Por isso que é importante dizer para você que é pai e que é mãe, como está o seu relacionamento com seus filhos no decorrer dos anos. Vocês estão mais perto ou vocês estão mais longe? Já começou forte, hein? Já começou. Aperta o cinto aí que vai ter muita emoção por aqui, né? Eu já estou emocionada, porque só nessa primeira fala sua já mexeu comigo. Porque eu sou fruto disso.
eu sou não vou dizer uma vítima, mas eu passei por tudo isso, né? Tinha um chamado, é claro que todos nós temos um chamado, um propósito, fomos criados para um propósito, e durante a minha infância, os meus pais não foram pais tão presentes. Minha mãe trabalhava muito, meu pai tinha bar, mexia com jogo, era viciado em jogo, em bebida, então era muito envolvido lá fora e dentro eu ficava muito à mercê. Então, eu ficava um dia na minha avó, um dia na minha tia, um dia com alguém que a minha mãe conseguia para ficar comigo. E durante essas idas e vindas, eu fui abusada sexualmente dentro da casa dos meus Isso avós. que eu ia falar, porque a ausência paterna vai causar o abuso, que é uma das principais causas que leva as pessoas a tentarem suicídio lá no futuro. Pais ausentes, abusadores presentes. Então, os abusadores estão de olho nos filhos. E os pais que deixam essa vulnerabilidade acontece muito. Exatamente. Então, assim, eu não tive desejos de morte, eu não tive esse pensamento, porque Deus sempre cuidou muito bem de mim, porém, eu fui para o lado também do alcoolismo. Né? Fui para o lado dos vícios também, né? Então, uma disfuncionalidade uma pelo abuso. disfunção pelo abuso para tentar tirar Aquele sentimento ruim, aquele sentimento de lembrança. ruim de lembrança. E o abuso não aconteceu só na infância. Depois, na fase da adolescência, onde o pai tem que estar mais de olho, principalmente na filha mulher, eu fiquei muito vulnerável, muito exposta. Então, eu tinha muita liberdade para ir e vir onde eu quisesse, voltar a hora que eu quisesse. Então, eu fiquei na casa das minhas amigas. E na casa de uma das amigas na adolescência fui vítima de outro abuso pelo tio da minha amiga. E depois, na fase adulta, me envolvi com um homem para tentar suprir essa carência, essa paternidade, essa presença, esse protetor. A parte do protetor, eu me envolvi com um homem muito perigoso. Né? E que foi um abusador também. E eu tive, do fruto de vários abusos, eu tive um filho que é o meu filho mais novo. E eu, na tentativa de fugir daquele padrão, eu repeti os mesmos padrões dos meus pais, principalmente do meu pai. Né? Eu terceirizei a educação dos meus filhos na infância, porque como eu me envolvi com uma pessoa errada, eu tive que pagar caro para alguém educar os meus filhos, a escola, a babá, os tios, os parentes, e foi propagando esse mesmo ciclo. Eu fui uma mãe ausente, o pai dos meus filhos nem se fala e também não foi um bom exemplo, e até hoje eu pago um preço muito alto por isso, pastor. E isso que o senhor falou é de suma importância. O senhor vê que hoje é comum... principalmente na fase da adolescência, esses desejos, por causa dessa falta de paternidade e também do excesso da exposição às redes sociais? Vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho no que você falou, que é muito importante, já que nós já começamos do final para o começo, porque essas perguntas seriam no final, mas nós estamos aqui na direção do Espírito Santo. Ó, esse livro que eu estou segurando aqui, você pode adquirir ele depois pelo meu Instagram. Vamos lá. O que a Débora falou aqui é o que eu falo no meu livro em um dos capítulos. A psicologia, ela vai dizer que nós temos a tendência de repetir o comportamento dos nossos pais em nossos filhos. E isso é inconscientemente, Débora. Não é consciente. O nosso cérebro, a neurociência vai dizer que o nosso cérebro ele age 85% inconsciente e 15% consciente. Então, a nossa tendência é sempre repetir o que é pior. O que é pior. Então, a Débora teve uma falta de paternidade aqui e ela repetiu nos filhos dela. Ela repetiu isso inconscientemente, até porque o corpo e a mente dela está cauterizada com um passado que foi destruído pela falta da paternidade. Então, às vezes, a insegurança de falar, será que eu vou dar conta de cuidar? Então, eu vou entregar para outro. E terceirizou a paternidade. Aí é onde entra o evangelho. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus tem um novo direcionamento. O que muita gente chama de maldição hereditária, que eu não concordo, né? Teologicamente isso não é bíblico, mas eu aceito, dizendo para você, né, que você quer dar essa nomenclatura. É maldição hereditária? Não, é uma repetição de comportamento, precisa ser quebrado. E isso é muito real. Exemplo, se na sua família durante gerações teve divórcio, a probabilidade de você ter um divórcio é grande. Se na sua família por gerações teve alcoolismo, a probabilidade é grande de você ser um alcoólatra. É repetição de comportamento. E o diabo ele vai usar isso, ele vai tentar trazer isso na mesa. O que é necessário fazer? Você criar uma estabilidade espiritual. E, gente, deixa eu falar uma coisa que precisa ser falado. Você precisa procurar ajuda.
A maioria das pessoas que sofrem abusos, a maioria das pessoas que passam por depressão, ansiedade, desejo de morte, eles não procuram ajuda, eles escondem. Aonde procurar ajuda? Primeiro, você está inserido em uma comunidade cristã, a igreja. Então, nosso nicho aqui é principalmente para evangélicos, né? E alguém que está numa comunidade. Procura o seu pastor. Geralmente as igrejas, né, tem uma estrutura hoje, sempre tem um psicólogo, e lá dentro da igreja o psicólogo, o terapeuta, o psicanalista, ele vai te ajudar. E se necessário levar para um psiquiatra. Ah, mas aí vamos entrar para um outro assunto que não está aqui, que a gente não fez o esboço, mas sobre o que a igreja tem tratado. A igreja tratou a depressão muitos anos por ser falta de fé, falta de Deus, espiritual, demônio. Não é. Depressão é patologia, é uma doença que a ciência explica. A depressão, você não acorda depressivo. Ela nasce com os traumas da sua história, da sua vida. Não existe um problema emocional como a ansiedade, que é o meu outro livro aqui, ó, Show Ansiedade, que é um dos livros mais maravilhosos que eu escrevi, que é um devocional, Vencendo a Ansiedade em 30 Dias. Você não nasce com ansiedade, você não nasce com depressão. Ela acontece devido às ações, aos traumas que nós recebemos. O que fazer? Nós precisamos colocar, primeiro, respira. Resolva o problema. Não basta só pegar um comprimido e falar assim, ó, Débora, a Débora, por exemplo, tá com dificuldade para dormir. Eu vou pegar um remédio e dar para ela dormir, um Rivotril, ela vai dormir. Mas sem tratar a causa. Vamos tratar a causa. Sim. Existem causas, Débora, que são tratadas com apenas um aconselhamento pastoral. O pastor ele vai ter uma direção de Deus, espiritual, bíblica, para entregar para alguém e isso vai fazer com que essa pessoa receba e seja curada. Agora, existem causas que vai ser o psicólogo. O psicólogo vai fazer terapia que vai trazer coisas do passado. Aí vamos chegar em algo que nós chamamos de ressignificação do passado. Lá dentro dessa ressignificação do passado, essa pessoa vai ter que trabalhar com algo que eu gosto de falar muito, perdão. Se você não perdoa, você está atrasando sua vida. E o perdão é a chave da vitória. Quem não perdoa, vou te falar uma coisa, você corre o risco de perder a sua alma e ir para o inferno. E eu conheço muitos testemunhos. Eu estava nos Estados Unidos agora recentemente, uma mulher chegou chorando e disse, pastor, eu fiquei 20 anos com um problema com meu pai. E a minha vida aqui nos Estados Unidos há 20 anos, todo mundo ficando rico, milionário, e eu aqui trabalhando, e pobre, e não conseguia nada. O dia que eu liberei perdão pro meu pai, com 6 meses, eu comecei a prosperar. Ou seja, o perdão te paralisa, a falta de perdão te paralisa. Então, isso aqui, Débora, entrando dentro dessa questão do perdão, Deus tem coisa que Deus não faz. Deus tem doença emocional que Deus não cura. Ah, Douglas, você está pregando heresia. Não, é porque não depende só dele. Depende da ação humana. Você acha que Deus vai liberar perdão por você? Não vai. Não, é uma decisão. É uma decisão, não é um sentimento. Inteligente, mas eu sei que não é fácil, que eu já tive que liberar perdão. Olha aqui, eu abri uma página aleatória, página 58 aqui, ó. Sua proximidade com seu filho fará com que ele desenvolva uma identidade inabalável. E aí a gente vai chegar nesse tema aqui, ó, que você perguntou, a segunda aí, ó. Porque é tão comum as pessoas terem desejo de morte. Por que é comum? É porque todos nós somos seres humanos e nós somos, o nosso cérebro é um HD. E o Freud, pai da psicanálise, vai dizer que a criança que não recebe nenhum tipo de trauma durante a infância, a probabilidade dela ter uma vida emocional saudável é muito grande. Mas é quase que impossível. Todos nós temos algum tipo de trauma. David Wilkerson, pastor, psicólogo, teólogo, escritor do livro que virou filme Entre a Cruz e o Punhal, ele vai dizer que não existe nenhum homem e nenhuma mulher nessa vida que não tenha algum tipo de trauma. Biblicamente falando, nós podemos encontrar homens e mulheres com traumas, com situações depressivas. Davi, Moisés, Jó, Jeremias, Elias. Então, o homem, o ser humano, não pode encarar com a falta de Deus. Então me diz, Elias pediu para morrer depois de ganhar de 400 profetas de Baal e pôr mais 450 para correr. Ele não tinha Deus? Ele tinha, mas fisiologicamente explicando, a queda da adrenalina que Elias teve após a vitória e a frustração de Acabe e Jezabel não ter se dobrado a Deus fez com que o seu corpo tivesse uma pouca liberação de serotonina, que é um neurotransmissor da alegria, um neurotransmissor da vontade de viver. Então, apenas às vezes, a gente tem pessoas que passam por essa queda de serotonina, que o médico, principalmente o endocrinologista que pede um exame detalhado de tudo, ele vai passar um remédio, essa pessoa bebe o remédio controla a serotonina, essa pessoa não tem mais depressão. Então, como dizer que isso é demônio? Mas o depressivo, em muitos casos, dá uma abertura para o demônio entrar na vida dele, porque a característica de um depressivo é o isolamento.
a ausência de propósito. Ele deixa de fazer aquilo que ele gosta, ele deixa de fazer aquilo que ele ama. Então, o que nós entendemos? Que nós temos que ter uma vida de comunhão com a igreja. Ah, pastor, aí o diabo está colocando na cabeça das pessoas que igreja você é a igreja, não precisa de ir para a igreja. Igreja online, não. O propósito de nós estarmos dentro de um ambiente durante os cultos na semana não é para buscar a Deus. Deus a gente busca em casa. Mateus 6,6. O propósito de nós estarmos em um culto, na reunião, é comunhão com os irmãos. A comunhão, aquele abraço, Débora, daquela irmã. Quantas vezes, Débora, eu fui ferido para a igreja e um irmão me abraçava e dizia, Douglas, eu te amo, você é uma benção. Aquilo fazia eu ficar uma pessoa diferente. Então, ali, quantas vezes eu estava com o coração dilacerado e pela mensagem pregada do pastor, me fez com que eu islasse no gabinete e falasse, pastor, preciso de ajuda. Então, nós temos que ter comunhão com a igreja. Temos que ter um líder para contar os nossos problemas e não ter medo de manchar nossa reputação. Sim. O problema do suicida, ele não quer morrer, ele quer matar a dor e ele esconde o problema. Ele tem uma inclinação para homossexualidade, ele foi abusado na infância, nunca contou para ninguém, ele teve um divórcio, uma vida frustrada, a vida financeira dele está destruída, ele tem medo de contar. O que nós devemos fazer? O que eu aconselho? Conte o seu problema para alguém, busque ajuda. Da área da saúde mental, que seja para um amigo, né? Porque Deus, ele é especialista em usar pessoas para nos direcionar, para nos abençoar. Porque eu vejo hoje, principalmente, hoje já nem tanto, porque hoje nós já temos muitos profissionais da área, tanto da psicanálise, quanto da psicologia, da psiquiatria dentro das igrejas, né? Nós vemos um boom de pastores formando em psicanálise, né? E são pessoas mais preparadas do que alguns anos atrás. Na época da minha conversão, eu escondi por muitos anos que eu tinha depressão. Eu escondi por muitos anos os meus problemas de infância. Né? Por vergonha, porque como que eu sou nova criatura, e eu ainda estou pensando nessas coisas, e eu ainda estou aqui sofrendo por esses problemas que eu não consigo resolver sozinha. Até que eu tivesse coragem e ganhasse a confiança dos meus pastores, porque eu não confiava em ninguém, né? Então, até que eu ganhasse a confiança, principalmente da minha pastora, para eu poder me abrir com aquela pessoa e contar essas mazelas da minha infância, do meu passado, demorou um bom tempo. Isso eu vinha só arrastando dor e sofrimento atrás de sofrimento, que vai virando uma bola de neve. Isso aqui dá um corte, tá? Para as redes. Vamos desmistificar isso aqui. Quando você aceita Jesus, o seu passado foi apagado, tudo. Mentira. Mentira. O que está dizendo? O que tá falando isso? Quando você entrega a sua vida para Jesus, o seu passado de pecado ali foi jogado no mar de esquecimento. E agora você é uma nova criatura e trilhará um caminho novo para uma espiritualidade, para um caminho de santificação e salvação. Mas o passado que você teve lá de trauma, de abuso, de abandono, de frustração, ele ainda está na mente, ele ainda está no coração. O que é necessário fazer? E aí eu quero falar, todo pastor que me ouve agora, pastor, se você tem um psicólogo na sua igreja, faça um gabinete psicológico. Quem dera que toda igreja tivesse um gabinete psicológico para antes do discipulado, essa pessoa que aceita a Cristo como Salvador passasse pelo gabinete psicológico antes. Para quê? Para limpar a mente, para chegar no discipulado sem as mazelas. Pastor, mas vai limpar 100%? Não. Chegar pelo menos assim, já bem melhor daquilo que ela chegou. Aliviar. Aí, o que acontece? Ela vai entrar em conflito. Mas como que esse Deus que cura, que esse Deus que liberta, não me libertou ainda? Porque tem coisas na nossa vida que não depende só do Senhor. Depende da nossa ação humana, da ressignificação. Até que ponto, lá também no passado, eu errei? Até que ponto, lá no passado, eu tive o meu momento de culpa? É necessário. Olha aqui, ó, página 96 do meu livro. Aceitar a dor é dizer, eu estou pronto para recomeçar. Nós temos que aceitar a dor. Não temos que aceitar a dor. Então, pessoas que têm problemas na sua infância, é claro que, olha, nós não temos o controle em muitas coisas, em muitos traumas daquilo que fizeram conosco durante a nossa infância. Por exemplo, você que tinha 6, 7 anos e foi abusada, você não teve o controle, porque o abusador era mais velho do que você, ele tinha força de te dominar. Mas, agora na fase adulta, você tem o controle sobre aquilo que fizeram com você. Ou você decide carregar essa dor pro resto da sua vida, ou você decide tirar essa dor pro resto da sua vida e tornar essa dor um ministério.
Aquilo que foi dor pode se tornar algo ministerial para você ajudar pessoas que passaram e vão passar por isso. Ô, Débora, se eu tenho 2 filhos homens, mas está aumentando o número de abuso no meio dos homens também, tá? Se você for numa palestra de um palestrante sem ser cristão, né? Eu já fui em vários. E ele vai dizer assim, ó, o psicólogo. Um dia eu fui numa palestra que eu saí de lá assustado. Ela falou assim, senhoras mães que estão aqui no auditório, não confie nem nos seus esposos, com seus filhos. Aí eu falei assim, eu regalei, eu falei, como assim? Ela foi, pegou a estatística. Muitos pais estão abusando dos filhos. É muito latente isso. E eu tenho passado em muitas igrejas e eu tenho recebido testemunhos. A mulher dizendo, o homem foi abusado pelo meu pai. Pelo meu pai. Então, fica de olho nos seus filhos. Principalmente o pai que é alcoólatra. Fica de olho nos seus filhos, mãe. Seus filhos estão vulneráveis. Aí eu vou usar uma frase que está aqui no meu livro. Pais presentes, serpente ausente. Pais presentes, serpente ausente. Pais ausentes, serpente presente. Então, quando você está perto dos seus filhos, fica mais difícil do abusador chegar. Mais difícil do inimigo chegar. Olha, nós pais desenhamos o destino profético dos filhos. Nós pais somos a bolsa, nós pais somos o GPS, nós pais somos o que damos o caráter moral, sexual, financeiro, espiritual. O Asaf e o Levi têm um pai e uma mãe presente que vai apontar o destino deles. Quando eles chegarem na faculdade, não vão precisar de professor de filosofia nem de sociologia para deturpar aquilo que eles vão aprender comigo e com a igreja. Nós temos que gerar filhos emocionalmente saudáveis. Não é dando iPhone. Isso aqui não gera. É dando afetividade. Causando memória afetiva. Olha, eu até falei numa igreja que eu preguei essa semana. Quem aqui tem filho homem? Um monte de gente levantou a mão. Você já levou seu filho para ver o Cristiano Ronaldo jogar aqui? Já levou seu filho no estádio do Benfica? Já levou seu filho no esporte? Gera memória afetiva. E sua moça? Já levou no show da Frozen? Já foi ali na França, na Disney? Leva seus filhos. Já pegou seus filhos, foi pra praia, passou o dia inteiro fazendo piquenique, jogando bola. Nós temos que gerar memórias afetivas que serão prolongadas e proteladas para a vida toda. Mas não, você está aqui em Portugal, você está na Europa, trabalha 12 horas por dia, esquece de ser pai, esquece de ser mãe, põe um telefone na mão dos seus filhos. Olha, o meu filho Azaf está no culto, não fica com o telefone na mão. O Levi não vai ficar com o telefone na mão. Quando ele vai passar a linha, tem que contar o que a professora pregou. É isso que nós temos que fazer com nossos filhos. É nossa, não é da igreja, não é da escola. Pais, seus filhos não querem seus presentes, seus filhos querem a sua presença. Uau, é forte. É isso mesmo. E como nós falamos aqui agora, o senhor acredita que o avanço da tecnologia e da comparação nas redes sociais, elas contribuem para esse boom, principalmente entre os jovens, que nós já falamos que os jovens e os adolescentes são os mais atingidos por esses desejos, né, de tirarem a própria vida. O senhor acredita que as redes sociais, o telefone na mão de uma criança que não está preparada emocionalmente, né, um tablet na mão de uma criança, isso contribui? É claro. Eu vou dar um exemplo, vou entrar dentro de um nicho aqui que vai ter tudo a ver lá na frente. Antigamente, para você acessar pornografia, você tinha que comprar uma revista. Uhum. É verdade. E quem tinha acesso às revistas pornográficas, né? Não eram as pessoas pobres, eram as pessoas de classe média alta, porque era cara. Era caro. Era cara. E não é qualquer um que comprava, Não né? era Que cara. podia entrar nas revistarias para comprar. Hoje, o menino dá um Google e o Google dá tudo para ele. Meu Deus. E isso em poucos segundos. Hoje o acesso à pornografia é tão grande. E a pornografia, ela causa uma adrenalina semelhante a alguém que cheira uma carreira de cocaína. Olha que loucura que é isso aqui. Então a criança tem acesso à pornografia. A criança tem acesso a jogos. Eu falo isso porque eu tenho um filho que estava viciado em jogo, o Azaf, com 3 anos de idade. Eu fui lá e cortei. Então, eu digo para você, os meninos têm acesso a tudo isso com facilidade. O cérebro está acelerado. E quando você tira isso deles, vai haver uma abstinência à tecnologia. Dopamina. Vai gerar algo de transtorno. Tem muitos meninos que estão tendo casos de internação. Meninos que são internados em clínicas por causa dessa tecnologia. A tecnologia, sem controle, vai causar o acesso a coisas mais ruins, a coisas que não contribuem. O nosso cérebro é um HD. E Joseph Murphy, um dos contemporâneos que falam sobre mente, ele vai dizer que nosso cérebro divide em 2, lado bom e lado ruim. Seu corpo será aquilo que você mais alimenta. Então, se você alimenta o lado ruim, seu corpo será ruim. E não é agora que a conta chega.
É lá no futuro, é lá na frente. O HD, em um momento do meu celular, por exemplo, aqui, ó, já são 512 GB, mais 2 tera, mas ele já está quase indo embora. São mais de 10 mil arquivos. Então ele precisa apagar algumas coisas e precisa renovar. O nosso cérebro é a mesma coisa. Ele vai enchendo. E se você não fazer uma reciclagem daquilo que é bom, seu corpo será ruim. Aí vem as doenças psicossomáticas, Débora. Deixa eu falar uma coisa. Tem enxaquecas, tem dores no joelho, dores na coluna, fibromialgia, tem dores crônicas que não é por causa da doença patológica, é por causa da doença emocional. Começa no emocional e depois vai para essa patologia. E isso causou lá atrás. Olha, tem uma menina de 15 anos com um problema seríssimo de enxaqueca. O médico foi tratar ela e descobriu que ela carregava uma responsabilidade de cuidar dos seus 2 irmãos quando seu pai e sua mãe iam trabalhar. Tirou aquela responsabilidade e a enxaqueca foi curada. Então, o que nós temos que tomar cuidado? É isso, esse aceleramento. Deixa a criança ser criança. Criança brinca de carrinho, brinca de boneca, brinca de escolinha, brinca de casinha lá no fundo da casa e não entregue responsabilidade para os seus filhos que eles não conseguem levar e ter essa solidificação. E entender que a tecnologia, ela tem uma parte demoníaca nela. O diabo já... Eu vi um vídeo de uma mulher falando com um monte de gente, mas era um homem com a voz do Iá. Então, gente, pelo amor de Deus, seu filho está passando muitas horas no telefone, vê o que ele está assistindo. Seu filho se tranca dentro do quarto, por que ele se tranca dentro do quarto? Seu filho está muito tempo sozinho, por que ele está sozinho? Os filhos dão indício, Débora, é porque os pais estão fechando os olhos para isso. Opa, olha aqui, o pastor vem cá pedir ajuda em oração, porque meu filho está desviado. Nem sempre o filho que desvia é porque ele é rebelde, é porque você está ausente. Oração não resolve, pastor não resolve, jejum não resolve. Não resolve se você é ausente. A paternidade tem que ser assistida. A paternidade tem que ser entregue. As pessoas não estão entendendo isso ainda. É forte, é muito forte. Pastor, o senhor falou agora da internet que tem um lado demoníaco. O senhor enxerga como um pastor o lado espiritual envolvido nesses ataques na mente? Claro. O diabo, ele entra na mente, né? Uma pessoa possessa, ela é mentalmente. Existe um ditado, eu digo isso até nos meus outros livros que eu tenho escritos, Uma Luz para Você, mente vazia é a oficina do diabo. O diabo vai sempre procurar uma mente vazia para ele entrar. Geralmente as pessoas que querem se matar, elas ouvem vozes. E aí a parte da possessão já começa. Se mate, pula do prédio, tome remédio, se corte. Eu tava conversando um dia, um testemunho muito forte, uma mulher, tipo assim... Nunca teve desejo de morte, sempre foi bem na igreja, é obreira na igreja, e ela estava dentro de um quarto, de um apartamento limpando, bem alto, e veio um sentimento nela de tristeza, e uma voz disse assim, por que você não pula daí de cima? Ela falou, meu Deus, nunca tive esses pensamentos. Olha o diabo, olha o mundo espiritual. O diabo sempre vai procurar uma mente para ele possa entrar, e aí, lá em Efésios 6, vai dar um antídoto para a gente fugir de tudo isso. Revestivos da armadura do Senhor. Aí a armadura, né, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, a sandália da salvação. E ali dentro desse livro eu vou explicando o que cada um significa. Ali está falando de um soldado romano. As vestes do soldado romano, que o apóstolo Paulo se compara a isso. O que acontece? Aí vai dizer assim, quando você está com a armadura revestida, os dardos inflamados de Satanás não vai te atingir. Então, quando eu estou em comunhão com a igreja, quando eu estou em comunhão com os meus pais, é muito importante, com o pastor, com o meu cônjuge, você está revestido. E detalhe, tá, Débora? A maioria das pessoas que sofrem com problemas emocionais não tem vida com Deus, de devocional. Não ora no jejum, não consagra. Aí é mais fácil. O diabo, ele sabe da nossa fraqueza e ele vai olhar para você e falar assim, não, isso aí é fácil de eu pegar. Então, reveste. Vai pra cima, ora, jejuma, vai pro quarto, pare de viver das experiências de culto. 2 horas de culto não diz nada nem o que você é. Você precisa do quarto, Mateus 6,6. Exatamente. E Romanos 12,2 vai falar que nós devemos ser renovados pela transformação da nossa mente, né? Se a nossa mente não muda, porque se somos um espírito que habita num corpo e que tem uma alma, né? Nós não entendemos que a nossa mente, se ela não for mudada, as nossas atitudes vão continuar as mesmas, os pecados vão ser repetidos, os padrões vão continuar sendo estendidos de geração em geração, e aí nós vamos culpar sempre, foi o fulano, foi o ciclano, foi o beltrano. E essa renovação no grego,
metanoia, metamorfo, é renovação sobrenatural, de dentro para fora. Se é uma renovação de dentro para fora, o seu corpo também recebe essa transformação. E aí é onde a gente pode entrar na neurociência, que vai falar sobre disciplina, sobre tudo aquilo que eu faço repetidamente, aquilo que eu não gosto, se torna prazeroso. E a partir do 21º dia, aquilo que eu faço todos os dias, começa a se tornar automático. Então, vira um hábito aí, a transformação mental começa aí, quando você começa a fazer algo repetidamente, mesmo sem gostar. E aí, de repente, seu corpo entra num ambiente, aí é onde, no livro Atos Atômicos, né, do John Cliff, que ele escreveu esse livro maravilhoso, ele vai dizer que tudo, pequenas coisas que eu faço, que lá no futuro vai se transformar em algo extraordinário. Então você só precisa começar. Ah, mas eu não dou conta. Aí você vai estar entrando dentro da procrastinação. Dá conta. Vambora. Vai para cima. Maior aquele que está conosco. Ele é o nosso escudo. Ele é aquele que te direciona. Ele é aquele que te dá a força. E a alegria do Senhor é a nossa força. 1.000 cairão do seu lado, 10.000 à tua direita. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vambora, Deus está pegando na tua mão. Você vai conseguir. O Senhor fala que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, né? Porque Ele sempre estará conosco. Ele não nos deixará sozinho como órfãos, né? E, pastor, o senhor estava falando aqui dos seus livros, né? Já comentou sobre Eu Sou Teu Pai, Show Ansiedade. Quantos livros o senhor já tem? São 5 livros lançados, né? Um fala sobre namoro, como escolher a pessoa certa para se casar. Foi o primeiro. Aí depois disso eu saí desse nicho, né? E eu falo só sobre vida emocional. Primeiro, depressão versus religião. As mentiras que te contaram e as verdades que você precisa saber. Eu vou quebrar a mistificação da depressão e demônio. O segundo, Uma Luz para Você Vencendo Problemas Emocionais, com o prefácio do Hernandes Dias Lopes. É um livro que eu falo sobre todas as doenças emocionais, como ela surge, de onde sai, como vencê-las. E esses dois que estão aqui, Show Ansiedade e Eu Sou Teu Pai, que é o mais importante do meu ministério, que eu conto tudo sobre paternidade. Esses 5 livros são livros que têm abençoado muitas pessoas aí. Eu acho que nessa minha caminhada eu já vendi mais de 50 mil livros. Então, assim, para a glória de Deus. E eu nunca imaginei que Deus ia me colocar dentro de uma faculdade de jornalismo para ser escritor. Então, a gente acaba vendo que os propósitos do Senhor são maravilhosos. Vão se alinhando. E eu acho que dentro desse livro vai sair mais um aqui, que é o último capítulo. Filhos únicos, restaurando a identidade de filho, restaurando a identidade perdida. A gente vê que os traumas dão uma desfiguração na identidade. O diabo é especialista nisso. Então, distorcer. O que eu quero fazer? Eu quero fazer... E Deus acabou de me dar até a capa aqui agora. Uau, glória! Deus geralmente dá a capa para mim debaixo do chuveiro, todas. Mas agora nesse podcast aqui, Deus já tem um mistério debaixo do chuveiro. Deus fala muito comigo também debaixo do acho chuveiro. Que é por causa da água que desce, espírito vai de limpando, limpeza, cura, né? Vai tirando ali. Pastor, qual que é a sua principal mensagem? Qual a mensagem que o senhor transmite através dessas suas abordagens, dessas suas viagens, suas palestras, dos seus cultos, das suas ministrações? Qual que é, se pudesse definir assim, qual seria a principal mensagem? Primeiro que eu sou um ministro de louvor, né? É a minha primeira função. Eu sou a gente chama de levita. E isso é a minha primeira função, é a minha primordial, que eu sou cantor mesmo, ministro de louvor. Dentro disso eu inseri a mensagem da luta contra o suicídio. Essa é a minha mensagem. Inclusive, esse é o meu boné, né, que eu tô de presente. Oba! Aqui é uma marca minha, tá? Um F de feliz, de força, de fé, um J de juventude, um J de Jesus, formou um rostinho sorrindo e um nome feliz. Porque o suicídio traz tristeza, mas Jesus traz felicidade. Oh, glória. Então, a minha mensagem é a luta contra o suicídio. Muito Onde eu bom. vou, eu posso pregar uma mensagem da mula de Balaão e no final da mensagem no culto eu transformo para a luta contra o suicídio. Essa é a minha mensagem, esse é meu teor, esse é meu direcionamento. Maravilha, pastor. E o senhor vai estar aqui pela Europa até quando? Eu vou estar aqui até dia 1 de dezembro. Ainda tem quase um mês aí pela frente. Eu vou passar pela Inglaterra e vou passar pela Irlanda. Boa. E aí depois eu volto pro Brasil, fico ali no Brasil 20 dias e vou para os Estados Unidos. Aqui em Portugal, o senhor vai estar até quando? Vou estar até sexta, né? Vou estar agora em Porto, né? Hoje em Porto, amanhã e sexta. Já vai hoje ainda pro Porto? Já vou hoje pro Porto ainda. Nós temos uma estradinha para pegar. Ô, glória! Então é um privilégio. Vamos aproveitar aqui ao máximo do senhor. Nós já estamos quase terminando. Mas eu gostaria de saber se tem mais algum testemunho que o senhor possa contar de alguma vida que o senhor viu transformada pela sua mensagem. Vamos. Eu tenho esse testemunho que eu vou contar aqui. Vou contar 2. O primeiro
foi quando eu estava começando a falar mais sobre isso, né? Antigamente eu falava esporadicamente nos cultos, mas aí depois eu comecei a falar em todos os cultos. Eu estava num culto em Palmeiras de Goiás, né? Eu estava pregando aí, no final orei por pessoas com desejo de suicídio, que eu sempre faço isso no final do culto. Foram 35 pessoas lá na frente. E aí, isso é pouco ainda, porque na véspera de eu vir para Portugal, sábado, foram 80 adolescentes num culto lá na frente com desejo de morte. Então, assim, na Umadego deste ano foram 3 mil jovens que levantaram a mão com desejo de suicídio, só no Umadego. E Deus falou comigo, tem uma menina aqui que não veio, você vai ter que descer lá no púlpito que eu vou te mostrar quem é. Eu desci do púlpito e Deus falou, conta 20 passos. Aí eu contei 20 passos. Deus falou, eu parei. Vira pra esquerda, eu virei. Ele conta a 5ª cadeira, eu contei, tinha uma menina chorando. E eu fui lá e peguei na mão dela e levei ela. Aí ela falou que tinha uma coisa que prendeu os pés dela na igreja. Ela tentou ir e não foi. Aí naquele momento, inclusive eu conto o testemunho dela no meu livro Uma Luz Pra Você. O nome dela é Julie. Ela tinha escrito uma carta. E naquele culto ela disse, na verdade ela tinha escrito uma carta e na hora de ir pro culto ela falou que estava com dor de cabeça. Tipo assim, foi alguma coisa de dor que ela inventou pra mãe dela. Ela disse, mãe, eu não vou no culto. A mãe dela, vai? Você vai no culto? Ela, não, você vai nem que eu tenho que te amarrar numa corda e pôr no carro. Aí ela falou, então tá bom, eu vou no culto, mas depois do culto, quando minha mãe for dormir, eu vou me matar. Aí ela até conta no testemunho, filha de crente, ela até conta no testemunho, chega lá na igreja, tinha um gordinho todo desengonçado, eu tava com o cabelo moicano na época, oh meu Deus, me perdoa, Jesus. Eu tava com o cabelo moicano na época, e ela falou assim, que cara louco é esse, veio cá na igreja Assembleia com um cara com cabelo moicano. E aí ela falou assim que foi o culto da vida dela, porque eu orei, Jesus libertou. Ela rasgou a carta. E aí aquele ali foi, ela tinha sido, não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Aí ela se frustrou. E Jesus curou ela, nunca mais ela teve desejo de morte. E outra vez foi no 2021, após a pandemia, no Barra do Garça. Uma menina de 12 anos foi lá na frente com desejo de morte, tinha escrito uma carta. 12 anos. E 12 anos, ela tinha escrito uma carta. E detalhe, eu tinha decidido de parar de pregar por causa da pandemia. Eu sofri muito na pandemia, o itinerante sofreu. Falei, eu vou parar de pregar, eu vou cuidar da minha família, não quero saber esse negócio de ficar igreja, não. Pastores não cuidou da gente quando a gente mais precisou, então eu quero saber de igreja mais não. Eu vou pra igreja só para ir pro céu. Aí um dia Deus usou um pastor amigo meu numa viagem e disse, Deus não te chamou para... Eu falei, vou fazer uma outra faculdade e vou ser um advogado, que eu tenho sonho de ser advogado e vou cuidar da minha família. Aí o meu amigo falou, você pode ser advogado, mas você vai sair do propósito. Deus te chamou para ajudar pessoas com desejo de suicídio a serem libertos. E aí, quando aquela menina foi lá na frente, que eu pus a mão na cabeça dela, ela caiu no chão, endemoniada. E aí ela foi liberta, abraçou a tia dela e disse, tia, eu tinha uma carta, hoje seria meu último dia de vida. E aí Deus falou comigo assim, ó, se você deixa de cumprir essa função, essa menina e milhares de outras pessoas ficariam na sua conta. Então você vai fazer a minha obra que eu vou cuidar da sua casa. Eu estava em São Paulo, na véspera de vir para cá, uma mulher também, outro testemunho, ela falou assim, hoje seria meu último culto, se você não ora por mim. Olha a nossa responsabilidade. Quando Deus entrega uma missão, ele nos sustenta. A gente vai com dor, mas vai. A gente vai sangrando, mas vai. E eu tenho um sonho, Débora. Eu quero participar da mesa da ONU ainda. Eu quero ser uma das pessoas que vai ter uma plaquinha escrita Douglas Borges, com o representante da luta contra o suicídio. Eu creio nisso. Eu tenho um sonho de alcançar as nações nessa área. Eu creio porque se o Senhor colocou o desejo e o sonho no seu coração, não foi à toa. Porque esse ministério, Ele colocou no seu coração. Você disse que estava em casa ouvindo um culto, uma pregação, e sentiu o desejo. Esse desejo não nasce da gente. Esse desejo ele nasce primeiro no coração do Senhor. Precisa só de um voluntário. E quando você se colocou, né, como voluntário, pai, se o Senhor acha que eu sou capaz de fazer, usa-me, né? O Senhor só quer um coração voluntário e obediente, que ouça a voz, só alguém disponível. Ouviu a voz, obedeceu. O Senhor não está preocupado com seus diplomas, com a sua pós-graduação, com o seu mestrado. Ele não está preocupado com as suas habilidades. Quando o coração está disponível, ele coloca as habilidades, ele dá as ferramentas, ele dá condição financeira, ele vai abrindo portas, vai abrindo as fronteiras. O Senhor falou que está sempre agora também com as portas dos Estados Unidos abertas. Ele abre as fronteiras e ele leva aonde tem uma alma que precisa daquela mensagem. Eu quero ir no Japão, quando eu fui, quero ir na Guiana Francesa, e vai. Que é um dos países que mais se matam. Eu creio. Eu vai. No Japão, se alguém estiver assistindo esse podcast, chegar no Japão, me leva no Japão. O Japão é o lugar que mais se mata. É o segundo país do planeta que mais se mata, é o Japão. É porque... Agora o primeiro. Meu Deus.
Meu Deus, é Então, forte. assim, Suécia, Japão... O senhor já foi na África? Não. Tem que ir na África. Mas aí, se eu te falar uma coisa, que a África é o que menos se mata. É? Tá lá embaixo. Os países com mais dificuldade financeira são os que mais valorizam a vida. Sim. Tá sim. dentro da estatística, tá nos meus livros. Também eu acredito que está muito ligado, porque eles não têm, as crianças não têm muito tempo para estar na tecnologia, porque eles têm que trabalhar desde muito cedo. E outra coisa, hoje tem em muita dia responsabilidade. o continente mais avivado. O mais avivado é o africano. Tem razão. Lá, os cultos, lá é 5 horas de culto, 6 horas. Sim, tem hora para começar, não tem hora para acabar. Ainda. Eu tava com viagem marcada esse ano, aí houve um problema na igreja lá em... Era Angola que eu ia. Aí eu tava, inclusive, quando eu for, eu tô todo num planejamento, eu quero levar uma oferta muito boa para lá. Vou abrir uma caixinha de oferta. Deus já colocou um valor, assim... Um pastor amigo meu falou, Douglas, se você conseguir levar esse valor, vou até falar, eu quero levar uma oferta de $5.000. Você, Douglas, dá para cuidar de muitas igrejas. Muitas igrejas, então, muitas assim, famílias. Eu vou abrir, vou pedir para meus amigos tudo, os meus amigos americanos, os meus amigos europeus, se você não ofertar, eu vou orar para Deus te pegar. Então, assim, eu quero ir na África ainda, eu já estava com viagem programada para ir. E teve um problema, inclusive, com... um pastor amigo meu estava cuidando de uma igreja e teve um pastor lá que não cumpriu aquilo que o pessoal estava mandando, né? Sumiu com as coisas, com o dinheiro da igreja. Então, acabou que a gente barrou isso. Então, a gente vai lá, que tem gente que sabe... Irmão, tem gente que não presta em todo lugar. Claro. Tem pastor que não presta, tem padre que não presta, tem político que não presta, tem político que não presta. Onde tem gente, tem problema. Então, nós vamos fazer uma obra lá na África. Amém. E eu tenho esse desejo. Amém. Glória a Deus. Pastor, nós já estamos chegando ao final do nosso episódio. Eu quero que o senhor olhe aqui para essa câmera e me diz se o senhor pudesse deixar uma mensagem para as gerações futuras, para as pessoas que vão assistir esse episódio em algum dia lá no futuro e que estão passando por problemas com desejos suicidas, com desejos de tirar a própria vida. Qual seria essa mensagem, pastor? A minha mensagem para você que se encontra com problema emocional, ansiedade, depressão, desejo de morte, a minha mensagem para você é: suicídio não, vida sim. Deus tem um plano, Deus tem um projeto e um propósito até no meio da sua dor. Você só precisa entender, ressignificar o seu passado, resolver os seus problemas que se passaram e deixar o Espírito Santo te guiar a partir disso, porque a dor se tornará o seu maior ministério. A minha mensagem é: não se esqueça, busque ajuda, procure alguém, não é vergonhoso. Não é você se humilhar, é você dizer, eu estou pronto para ser curado. Quando você busca ajuda de alguém, de um especialista, de um líder espiritual, de um amigo, você está dizendo, eu estou disposto a recomeçar. Escute, Deus trabalha com recomeços que nos leva para outros níveis. Deus é especialista em dar um novo começo para um homem. E o Pai que está no céu, ele não é só um excelentíssimo Senhor. Ele não é só um Deus todo-poderoso. Você não precisa de um Deus todo-poderoso. Você precisa de um Pai que te levanta quando você cai, que te abraça quando você precisa, que te vê quando ninguém te vê, que te entende quando ninguém te entende. Chegue perto dele, comece a conhecer a Deus mais de perto e você encontrará o caminho da cura. E tudo aquilo que foi dor um dia se transformará em ministério para você ajudar alguém a ser curado. Amém. Glória a Deus. Pastor, eu quero aqui deixar os seus livros. Eu Sou Teu Pai, né? Pastor Douglas Borges. Show Ansiedade. Onde que a pessoa encontra? Quem quiser adquirir esses livros, onde que eles vão? No meu Instagram, você vai colocar Douglas Borges Oficial, você vai encontrar lá nas minhas destaques. Ou você pode ir na Amazon também, coloca lá na Amazon Douglas Borges, aparecem todos os meus livros lá. Então, você pode me seguir no Instagram, me acompanhar, eu mando para você, eu mesmo, você faz o pagamento para mim mesmo, eu mando pelo correio para você. Tem toda a minha equipe que faz tudo isso, tá bom? Deus abençoe. Tem os meus bonés também, que são lindos. Tem a minha loja Story Feliz, que tem os meus livros, tem meus bonés. E tem meu Instagram, que eu falo só sobre isso, que é uma luz para você. E vai se transformar em canal de YouTube em breve e também TikTok. Vamos que vamos para cima. Suas redes sociais, pastor?
Douglas Borges Oficial, né? No YouTube, vai assistir todos os meus vídeos lá, né? Eu lancei DVD recentemente, inclusive a música nova Eu Sou Teu Pai, o título do livro. E Spotify, Deezer, Amazon, Apple Music. Tá tudo lá as minhas canções. Perfeito. Pastor, muito obrigada. Eu quero agradecer do fundo do meu coração. Que Deus te acompanhe por essa jornada aí pela Europa, por essa tour pela Europa. Que o Senhor te leve em paz, te oculte de todo ataque, de todo levante. Que o Senhor te leve em segurança. Que o Senhor seja o provedor desse seu ministério. Que o Senhor seja o patrocinador oficial do seu ministério. Que nunca há de te faltar nada. Que o Senhor abra as comportas do céu para que você possa colocar em prática todos os projetos que Ele tem colocado no seu coração e que essa mensagem possa chegar para mais e mais pessoas. Se uma alma for alcançada através desse episódio, nós já estamos felizes. Eu sou a Débora Vargas, eu fico por aqui. Agradeço você que esteve aí do outro lado, nos acompanhando até agora. E se esse conteúdo fez sentido para você, foi relevante para você, compartilhe ele com mais alguém. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem. É uma mensagem libertadora. Deus te abençoe. Que Deus guarde a sua vida, que Deus te proteja e nós nos vemos num próximo episódio. Até lá, fiquem com Deus, um beijo no coração. Tchau, obrigada. Beijo. Foi perfeito. Ah, glória a Deus. Teve